tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus do canal Sica Econômico. Queria pedir a todos vocês que se inscrevam no meu canal, certo? E que rezem por mim, certo? Porque eu tô um pouco doente hoje, nesses dias, na verdade. Queria pedir a todos vocês que sejam membros de nível 3 do canal e façam o nosso curso de sobrevivência intelectual. Se eu melhorar, esse fim de semana vai ter a aula sobre o jornalismo, certo? Para os membros de nível 3 aqui do canal. Se eu não melhorar, certo? Eu acho que vai ser... Essa aula fica para a semana, mas não pode deixar de ter. Certo? Para os membros de nível 3 do canal. Então, o Nilman resolveu colocar em pauta, certo? Ele diz assim, eu não concordo. Mas por que você fala? Né? E já tem gente acreditando nisso aí. Certo? Ele resolveu colocar isso em pauta. Eu não concordo, mas Allegro é um intelectual respeitável. Né? Allegro, quando ele publicou isso aí, até a editora dele pediu desculpas por ter publicado esse negócio aí. Certo? Que é aquela mesma baboseira do cogumelo Jesus. Certo? Do livro do John Marco Allegro. Né, que, salvo engano, é The Sacred Mushroom and the Cross. Que for dizer, não, você tem que levar isso a sério. Não é exatamente isso que eu acredito, mas tem que ser levado a sério. Bobagem. Né? Bobagem, certo? Bobagem completa. Certo? História de que Jesus Cristo seria, na verdade, um nome, certo? Para o Amanita Muscaria, porque o cristianismo começou com uma seita xamanística, que usava cogumelos, usavam lá o cogumelo Amanita Muscaria. A Amanita Muscaria, ele é um cogumelo, tudo que for desse gênero Amanita, isso aí qualquer, se você, né, for biólogo, médico, ou trabalhar em alguma profissão forense, como é o meu caso, e você tiver feito lá o seu curso de toxicologia, você vai saber que, em regra, os cogumelos desse gênero Amanita são cogumelos que contêm toxinas, muitas das quais podem matar alguém, certo? E muitas das quais é altamente hepatóxica, certo? E muitas delas também, certo? São alucinógenas. Muitas dessas toxinas são alucinógenas, em menor grau. A Amanita muscaria, né? Ele, até certo grau, certo? Ele pode provocar alucinações. Eles inventam, não, Jesus era o Amanita muscaria que era usado nesse culto. Certo? Era usado nesse culto, a fertilidade lá da Judéia, lá, que surgiu no meio do judaísmo. Em primeiro lugar, olha, assim, quando esse povo estudioso de religiões comparadas veio para os Estados Unidos e em menor grau para a Inglaterra, os da Europa continental, a recepção foi um negócio que teve algumas coisas boas, mas que teve muito mais coisa desastrosa. E aquele livro do Michel Eliade, Xamanismo, né? O xamanismo, isso aí gerou uma quantidade de imbecilidade muito grande, porque ele percebeu o fenômeno do xamanismo, que é um fenômeno que era presente, por exemplo, ele percebeu que isso era algo presente em muitas culturas ali da Sibéria, né? Muitas culturas indígenas das Américas, né? Mas aí os americanos que viram esse troço
quiseram dizer, certo, que qualquer coisa era xamanismo. Aí você teve, inclusive, muitas tentativas de explicar as religiões tradicionais, né, por assim dizer, a partir de uma perspectiva, dizer que aquilo ali é xamanismo. A Wendy Doniger, que foi uma autora que influenciou muito o movimento da New Age, fez isso com o hinduísmo, certo? Você teve aquele outro caso, né, do Morton Smith, né, que teve aquele negócio do evangelho secreto de Cristo, né, que o cara forjou um manuscrito aí, né, que contém algumas explicações muito pornográficas, né, da Bíblia, que eu não vou dizer aqui o que é, né, mas também nessa clave de que Jesus Cristo era um xamã, né? Só que esse Alegro foi uma escola, né, que ele já era tido como dúbio, porque a obra anterior dele, ele participou da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, né? E a obra dele já foi criticada logo no início da carreira acadêmica dele, né? Já sofreu muita crítica. Ele era da delegação da Igreja Católica, que girava em torno do padre Roland Devaux, né? Aí, esse Alegro, né, ele inventou esse negócio que não. Ali você tinha uma seita xamanística, né, no início do cristianismo, que usava o Amanita muscaria. Quais são os argumentos que ele dá? Ele dá algumas etimologias muito malucas. Aquela etimologia onde você pega uma palavra e quer dizer que a origem dessa palavra é isso aqui, o que não é linguística séria, certo? Nessa época, né, esses estudos linguísticos mais refinados ainda eram algo recente no mundo anglo-saxônico, né? Ainda não tinha não tinha começado aquela linguística mais séria que você começou a ver no MIT, por exemplo, né? Linguística ainda era algo muito típico, a linguística mais séria ainda era algo muito típico da Rússia, da Alemanha, da França, de outros países. Fazia lá umas etimologias malucas que não dá para levar a sério, né? Etimologias meio que misturando quase todas as línguas. E ele pegava algumas coisas, fazia algumas interpretações de quinta categoria da história da arte cristã, que são algo muito fragmentário, e você não tem isso aí nenhuma fonte, mesmo de um apologista anticristão antigo, que mencione a existência disso aí. Nem Juliano, Luciano, Celso, ninguém falou disso aí. Que ele acha que isso é um negócio que permaneceu no cristianismo, inclusive, por algum tempo. Aí ele quis aplicar esse negócio aí de xamanismo, né? Querendo colocar tudo como xamanismo. A mesma coisa que você querer dizer hoje em dia que hinduísmo é cristianismo. Porque os dois existem ao mesmo tempo, né? E você tem um outro problema. É porque não existe nenhum relato de que o Amanita muscaria tivesse esse efeito alucinógeno conhecido aí nessa época. As primeiras descrições do Amanita muscaria você encontra lá na alquimia, certo? Já na alquimia na escolástica, em Santo Alberto Magno, né? Que ele menciona que ele era um cogumelo usado, né? Como nessa época não havia pasteurização, eles pegavam o extrato desse cogumelo em uma concentração muito baixa para colocar no leite, certo? Para colocar no leite, muito baixa, para espantar moscas, espantar outros insetos, outros parasitas que pudessem contaminar o leite. É por isso que ele tem esse nome, Amanita muscaria, certo?
Musca, em latim, é mosca. Deve ser um tanto evidente. Né? E também, o Amanita, você não tem evidência de que o Amanita muscaria fosse conhecido nessa época, que esse efeito dele fosse conhecido nessa época. E você também, você não tem nenhuma referência quanto a isso aí. Certo? Ele era usado, ele foi visto sendo usado por cultos xamanísticos, certo? Ali da Lapônia, ali da Sibéria, né? Daqueles povos urálicos ali, né? Povos urálicos, né? O canto mais boreal da Terra, né? Mas, e outro detalhe, certo? É que também não existe evidência de que deu a Amanita muscaria ali na região do Oriente Médio. A Amanita muscaria não é típico dali. Não é típico, especialmente não do deserto. Certo? Não do deserto. Ele é um cogumelo típico do clima frio. Certo? Isso aí, né? No caso, se você for médico, se você é médico, se você é biólogo, se você é de alguma profissão forense, como é o meu caso, que fez toxicologia, né? Quando se menciona essa questão dos cogumelos, né? O primeiro que se vai explicar é o Amanita muscaria, que é o cogumelo alucinógeno mais notável que existe. Certo? Mas não falta gente, né, querendo inventar lorota. Certo? Não falta maluco querendo inventar lorota. Impressionante. Impressionante. Né? Não dá, meu amigo. Não dá. A mente humana, certa capacidade que ela tem de inventar estupidez. O Alegro morreu, certo? Em desgraça completa. Morreu completamente. Morreu o pária completa da comunidade filológica internacional. Por ter feito uma desgraça dessa. Até a editora onde ele publicou isso aí pediu desculpa por ter publicado uma bobagem. Não, achava que esse cara aí, né, tinha ido lá no Mar Morto, etc., feito parte daquelas escavações, achava que tinha algum que tinha algum respaldo. Aí nós aceitamos o manuscrito, né? Não achávamos que ia ser uma lorota dessa aí. Já sabe. Já sabe. Então é isso, né? Nunca não subestimem os limites da loucura humana e da burrice humana, né? Porque você encontra muita coisa estranha. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e